Chegaram às oitavas da Libertadores e o Palmeiras vai em busca do tricampeonato seguido e do tetra no geral. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber taticamente sobre o Cerro Porteño, o adversário do Verdão, e tudo que o Palmeiras precisa fazer dentro de campo para vencer o jogo e para eliminar o adversário paraguaio. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise de adversários. Hoje é dia de falar sobre o Cerro Porteño, equipe paraguaia que tem rostos conhecidos, viu? Equipe treinada pelo Arce, Tique Arce, ídolo do Palmeiras, e também equipe do centroavante Marcelo Moreno. Pois é, a gente tem o Arce de um lado e o Marcelo Moreno, né, para equilibrar a balança, mas ambos vão enfrentar o Palmeiras nessas oitavas de final e eu preparei um vídeo completíssimo. Nossa equipe de inteligência do Análise Verdão viu diversos jogos do Cerro Porteño para preparar uma análise completa do nosso adversário, e tudo que eu peço em troca aí para você retribuir esse esforço que a gente faz para entregar um conteúdo bacana para vocês, só você deixar o like aqui já me ajuda muito, muito, muito para esse vídeo chegar cada vez mais palmeirenses, e também se inscrever. Estou aí com a meta de bater 50 mil inscritos nesse mês de julho, certo? Então é baratinho, assim, é de graça. Se você não tá inscrito, é só se inscrever. Olha só, de graça. Se você já tá inscrito, manda o canal pro seu amigo palmeirense, para ele conhecer também o nosso trabalho e se inscrever também. Fechou? Só essa ajuda que eu peço para vocês e aí a gente já parte para análise. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou começar com o seguinte pra vocês. O Cerro Porteño, ele é um time organizado, tá? É um time que tem o seu padrão de organização com bola no momento que vai atacar, sem bola no momento que vai defender, até porque o Arce já tá lá há cerca de 2 anos. Então já é um trabalho consolidado, já é um trabalho que tem padrão. Então o Cerro é um adversário melhor, superior aos adversários que a gente enfrentou na fase de grupos, tá? Porém, ainda assim, é um adversário que tem os seus problemas, que tem as suas debilidades, e eu vou dissecar todas elas para vocês. Pois bem, então qual que é a cara dessa equipe, né? Lá no Paraguai, o Cerro, como é um dos gigantes do país, geralmente enfrenta adversários mais fechados. Geralmente o Cerro quer ficar com a bola, quer ter a bola nos seus jogos. Porém, pode sim variar de estratégia, certo? Contra uma equipe mais forte, ou jogando fora de casa, ou até mesmo ganhando o jogo, pode adotar uma estratégia diferente. A posse de bola pode ficar um pouco mais com o oponente, e com o Palmeiras não deve ser diferente. No Paraguai, talvez eles tenham a iniciativa em dado momento, sim, mas principalmente em São Paulo e até em alguns momentos do jogo lá no Paraguai, a posse deve ficar com o Palmeiras. Mas muito bem, vamos falar de tática, vamos colocar os lances aqui na tela, vamos exemplificar tudo, começando com o ataque, como o Cerro ataca. Geralmente eles usam uma estrutura de 4-4-2, certo? Num ataque mais posicional, então ocupando os espaços, sendo que um dos meias tem um pouquinho mais de liberdade para flutuar. Vamos entender melhor isso. Então vamos lá, nessa saída de bola, o Cerro geralmente mantém, então, nessa estrutura de 4-4-2 que eu falei para vocês, utilizando uma saída um pouco mais sustentada. O que isso quer dizer? Criando linha de passe com os laterais um pouco mais baixos. Então vejam como o lateral direito vem da linha de passe, o lateral esquerdo também tá um pouco mais baixo, diferente do Palmeiras, que um lateral fica e o outro lateral sobe, geralmente, né? E os dois volantes ali na frente. Pode ser também um volante só ali à frente dessa linha de 4 na defesa, mas geralmente uma saída um pouco mais sustentada. E aí, a partir do momento que a equipe consegue sair lá de trás, que vai criar suas chances, a busca do Cerro é muito por esse tipo de triangulação, por esse ataque pelos lados, certo? Então, utilizando meia pelo lado, a ultrapassagem do lateral, o volante do lado, às vezes o atacante baixando para poder ajudar. Então, fazendo esse tipo de triangulação para chegar ao fundo. E aí, atenção nesse jogador que tá com a bola, esse camisa 22, que é o Aquino, é o meia pela esquerda, é justamente aquele meia que eu falei que tem um pouquinho mais de liberdade para flutuar. Então, ele pode vir da esquerda para dentro, é um cara que tem bastante habilidade, condução. Então vejam só como o Cerro atrai os jogadores para o lado do campo, certo? Atacando pelo lado e libera o centro. E aí, uma mecânica que é muito comum nessa equipe do Cerro, vejam só o lateral ultrapassando aqui pelo lado. Então, essa é uma mecânica que é comum até no futebol de uma maneira geral, mas no Cerro principalmente por esse lado esquerdo, porque o Aquino, que é o meia pela esquerda, ele traz para dentro, e aí o lateral esquerdo ultrapassa. E o Cerro tem laterais bastante ofensivos, então atacando muito pelos lados, com triangulação, com ultrapassagem dos laterais. Para quê? Com qual finalidade? Buscar o Marcelo Moreno lá na área, certo? Tentar achar esse cruzamento no Marcelo Moreno, que é um centroavante importante para a equipe, que apesar da idade tem um jogo aéreo forte, então a busca deles é por isso.
Porém, e se o adversário marcar mais alto, né, tentar marcar essa saída de bola do Cerro? Aí eles provavelmente vão tentar mesmo uma ligação um pouco mais direta, certo? Então vejam só nesse lance, o Cerro tá de branco, tá? Vamos focar nisso. O adversário marca a saída de bola ali com os encaixes, a equipe do Cerro não tem uma opção de passe curta, tá lá o Marcelo Moreno lá na frente para receber esse jogo direto, certo? Então, esse jogo direto pode ser tanto nas costas da defesa, como nesse lance, para o Moreno receber, seja o Moreno ou seja outro atacante, ou mesmo para ele buscar essa briga pelo alto, né? E aí o Cerro tentar ganhar a segunda bola. E vejam como é exatamente isso que acontece nesse lance. O Cerro tenta um lançamento, certo? Uma bola longa, já ganha a segunda bola. Então vejam só como consegue vencer a segunda bola ali do adversário. Agora o Cerro tá em vermelho, tá? Não tá mais em branco, vamos focar nisso. E aí o Cerro vai buscar um outro mecanismo que é muito forte, que é a inversão. Então eles ganham a bola por um lado e invertem pro outro para essa subida do lateral do lado oposto, ou do meia do lado oposto, enfim, essa inversão logo depois de ganhar a segunda bola. Deixa o ponta ali em situação de 1 contra 1, para quê? Para tentar o cruzamento mais uma vez. Então esse ataque forte pelos lados do campo, com inversões, com ultrapassagem. Agora prestem atenção, porque eu vou explicar como o Cerro se defende, certo? Geralmente eles mantêm essa estrutura de 4-4-2 que eu citei no ataque, certo? Geralmente eles mantêm isso, porém já aconteceu deles jogarem com linha de 5, certo? Em um 5-4-1, quando eles querem se defender um pouco mais. E como eles vão enfrentar o bicampeão atual da América, né, o melhor time do continente, pode pintar essa estratégia sim. Eles podem aparecer com uma linha de 5 com um zagueiro a mais, certo? Usando 3 zagueiros. Porém, independente disso, de ser linha de 5, de ser linha de 4, a ideia segue a mesma, que é fechar o centro do campo e induzir o adversário a jogar pelos lados para daí pressionar. Então vejam só nesse lance, só para vocês visualizarem essa marcação, certo? Então aquele 4-4-2 padrão geralmente, né? Não dá para ver a primeira linha de 4, mas vocês estão vendo a segunda e a linha de 2, certo? Então os dois atacantes ali, dá até para ver o Marcelo Moreno, os dois meias abertos, os dois volantes por dentro e a primeira linha de 4 lá atrás. E aí aquilo que eu falei de fechar o centro do campo. Então vejam como os jogadores do Cerro induzem o adversário a jogar pelo lado, certo? Fazem com que o adversário ataque pelo lado, porque aí o Cerro aproxima os seus jogadores, soma os seus jogadores perto da bola. Então olha só como tem muitos jogadores do Cerro ali próximos à bola para criar essa superioridade numérica e pelo lado do campo tentar fazer essa recuperação da bola, certo? Então, com encaixes curtos, vejam como o adversário é obrigado a tocar para trás. E aqui dá para ver ainda melhor esses encaixes, né? Então vejam como próximo da bola tem esses encaixes curtos, então o jogador próximo ali do seu marcador para daí tentar roubar essa bola. Então vejam só esse encaixe funcionando, muitos jogadores perto da zona da bola para aí conseguir a recuperação. Mas calma, que nem sempre isso tudo que eu mostrei é bem executado e tem brechas aí sim que o Palmeiras pode aproveitar. Antes de mostrar essas brechas, eu preciso falar sobre as transições e vocês vão entender por quê. Então vejam só, em transição ofensiva, ou seja, quando o Cerro recupera a posse de bola, eles podem até tentar acelerar com lançamentos ali para o Marcelo Moreno na referência, ou pro Aquino pelo lado do campo, mas geralmente eles não conseguem, eles acabam tendo que segurar a posse e reiniciar com os zagueiros. Por quê? Porque o time não explode, o time não consegue ter essa verticalidade, essa intensidade para chegar rápido de um gol ao outro. E quando perde a bola, ou seja, a transição defensiva, né, os jogadores mais próximos ele acabam fazendo uma sombra ao portador da bola, né, o portador do time adversário. Não é aquela pressão super intensa, é mais uma sombra ali para tentar atrasar o contragolpe ali do adversário e dar tempo para o time se recompor. Então vejam só, a partir disso que eu falei, a gente começa a entender alguns pontos fracos do nosso adversário, começando pela intensidade muito abaixo que eles estão acostumados a jogar lá no Campeonato Nacional do Paraguai, certo? Então eles não estão acostumados a jogar sob muita pressão, e aí eu não falo pressão mentalmente falando, eu falo pressão na bola mesmo, o jogador tá pressionado quando ele estiver jogando, e ao mesmo tempo que eles não estão acostumados, os jogadores a jogar sob pressão, eles não estão acostumados a pressionar firmemente o adversário a todo momento. Portanto, se o Palmeiras de fato jogar no ritmo que a gente tá acostumado a ver em 2022, que esse time do Abel Ferreira tá conseguindo impor, a gente vai impor muitas dificuldades para eles. Então, além dessa lentidão, né, então um time que não consegue tanto ser vertical, até tenta, mas não consegue, não executa muitas vezes bem essa verticalidade quando recupera a bola por causa dessa lentidão e também não executa uma pressão pós-perda tão forte quando perde a bola por causa dessa lentidão, dessa falta de intensidade, e aí a gente pode aproveitar isso também. Mas além disso, ainda tem outras brechas importantes para a gente ficar esperto, olha só.
E eu começo com isso aqui, a má proteção da entrelinha. O que que é essa entrelinha, né? É o espaço entre 2 linhas de marcação. Então, o espaço entre a linha de zaga, então vocês estão vendo ali a última linha de 4 do Cerro Porteño, que tá defendendo em branco, e a linha de meio de campo. Vejam como, entre essas 2 linhas, você tem um espaço grande que o adversário tá ocupando, mas acaba não conseguindo encontrar esse passe, né? Acaba tendo que voltar. Mas vejam como o Palmeiras pode aproveitar isso muito bem, ó. Vocês vão ver mais uma vez como o Cerro sobe a marcação com o bloco de meio e o bloco de defesa dos zagueiros fica lá atrás. Então abre esse espaço, olha só o espação que você tem entre essas 2 linhas e, gente, isso é ouro para Veiga, é ouro para Gustavo Scarpa, para Zé Rafael. O Palmeiras não só pode como deve aproveitar essa falha do Cerro Porteño com seus meias. Outro ponto importante aqui, o espaço nas costas dos laterais. Então vejam só como o lateral direito tá um pouquinho à frente dessa linha de defesa, essa bola vai entrar ali nas costas dele, ele vai acabar falhando ali no jogo aéreo, não vai conseguir cortar. Então, mais uma vez, isso aqui é ouro agora para Dudu, para Gabriel Veron, certo? Para Wesley, Breno Lopes entrarem no segundo tempo, enfim, para quem jogar pelos lados do Palmeiras, também pode muito bem aproveitar esse espaço nas costas dos laterais, principalmente através da atração. E o que que eu quero dizer com isso? De você atrair o lateral, atrair o zagueiro para abrir espaço. Então vejam nesse lance, como o Cerro aí marcando em branco, né, esse uniforme branco e azul, como tem esses encaixes curtos e os jogadores meio que fazem essa perseguição e vão abrindo uns espaços. Vejam só. Então o lateral é atraído, o zagueiro é atraído, vai abrindo um espaço. Vejam só como o espaço fica ali para poder ser atacado. Isso pode acontecer em alguns momentos. Isso aqui é ouro para o Palmeiras aproveitar fazendo aquelas jogadinhas pelo lado, onde um ponta atrai o jogador e o meia ataca o espaço. A gente já viu muito isso com Dudu e Veiga pelo lado, Dudu e Scarpa, enfim. Inclusive eu fiz um vídeo analisando um gol do Palmeiras assim que eu vou deixar no card, que é perfeito ali. Se você vê aquele vídeo, ó, ali o que o Palmeiras com certeza precisa fazer e pode muito dar certo contra o Cerro Porteño. Portanto, meus amigos, é bom dizer, mais uma vez, o Cerro é um time melhor do que a gente já enfrentou até aqui, tá? É o melhor time que a gente enfrenta nessa Libertadores até aqui, até porque o nosso grupo era bastante fraco. Eles têm alguns destaques individuais, diferente do que a gente viu na fase de grupos, né? Eram pouquíssimos destaques individuais que dava para salvar ali de Emelec, Tátira, Independiente Petroleiro, certo? Então eles têm o Marcelo Moreno lá na frente, que apesar de toda a torcida do Palmeiras odiar ele muito, né? Ele é um jogador importante pro modelo de jogo. Ele é aquela referência ali para receber as bolas longas, para receber os cruzamentos, como eu mostrei para vocês. Ele é uma peça ali central no ataque do Cerro. Falando em cruzamento, eu destaco também os laterais, tá? O Rodrigues e o Benítez, porque são laterais de muita aptidão ofensiva. Muitas vezes eles são até escalados na linha de meio de campo e batem bem na bola, cruzam bem essa bola. Então, são caras pra gente tirar o espaço também e ficar espertos. Além deles, o Aquino, que eu já citei aqui, que é aquele meia mais cerebral, digamos assim, né? Um cara que é armador, que se movimenta bem por dentro, cria a linha de passe, domina já girando pro espaço vazio. Enfim, é um cara um pouco mais habilidoso, então é bom a gente ficar esperto, o camisa 22. E eu destaco também o Lucena, o Cardoso Lucena, que é um dos volantes da equipe e que é meio que o pulmão do time, vamos dizer assim, né? Um cara de bastante intensidade, muito fôlego, volante de seleção paraguaia, muito combativo e que com bola gosta de fazer muitas inversões para o próprio Aquino. Então são alguns destaques para a gente ficar esperto. Mas, mesmo assim, nós somos melhores individualmente e coletivamente, certo? E dá para aproveitar tranquilamente todas essas brechas que eu mostrei aqui para vocês. Vocês viram quantas coisas legais eu mostrei que dá para Veiga aproveitar, Scarpa, Dudu, Verón, enfim, muitos jogadores aproveitarem. Então é entrar concentrado, é entrar com a intensidade lá no alto nas 2 partidas e pra gente se classificar aí para essas quartas de final. Agora, se você chegou até aqui, eu mereço o seu like, né? Pelo amor de Deus, chegou até o finalzinho da análise e não vai deixar o like, deixa o like aí e inscreva-se. Vamos bater os 50 mil inscritos, que é muito importante aqui pro canal, fechou? Vale aquele pedido que eu fiz lá no início do vídeo. Também te convido a seguir o Instagram do Análise, @análise.verdão. Lá também tem conteúdos exclusivos, muita coisa bacana pra vocês. Mas é isso aí, quero saber as opiniões de vocês aí sobre o Cerro, o que vocês acham dessa partida, vocês acham que vai ser fácil, que vai ser difícil, enfim. Comentem aí, não esquece de mandar o link do vídeo para todos os amigos palmeirenses, aquele seu grupinho de palmeirenses no WhatsApp que eu sei que você tem, que todo mundo quer saber como joga o Cerro Porteño e o que o Palmeiras precisa fazer para vencer. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau, tchau.